Oi, gente, mais um podcast da Fran no ar e hoje com a emoção a mil, porque a minha convidada de hoje é duplamente uma pessoa especial na minha vida, porque ela já me acompanha há 40 anos, então haja histórias, haja coisas boas para ser contadas e isso que vai acontecer hoje aqui, essa troca, essa entrevista, era quando a gente brincava juntas, que eu entrevistava ela e ela me entrevistava. É a minha irmã gêmea, Fran Cesnei. Que honra, que prazer, que demais você tá aqui! O prazer é todo meu, eu tô por livre, espontânea pressão. É, gente, pressão porque das gêmeas, né? Eu decidi ser a mais bonita, ela decidiu ser a mais inteligente. Eu decidi ser mais a comunicativa e ela é a mais reservada. Então, por isso que ela tá se sentindo pressionada. Falei, Cisnei não é da rede digital, não é desse mundo digital. Eu já sou super da comunicação. Mas, enfim, Ney, é um prazer mesmo ter você aqui. Tô muito feliz. Vou fazer um exercício para não me emocionar, porque chorar não nos favorece. E eu sei que nós somos meninas vaidosas. Então eu vou te abrir com uma primeira pergunta importante para poder te tirar esse nervoso, porque eu já tô acostumada com tudo isso aqui. Não, eu quero dizer que, na verdade, para mim é uma honra estar aqui. Obrigada. Embora eu não goste muito da exposição, logicamente que sempre irei aonde for necessária a minha presença para te apoiar, porque você sabe que eu sou uma grande admiradora do seu trajeto, da sua pessoa, e eu te amo, e por amor estou aqui. Ai, gente, que lindo isso! Mas falando agora da nossa infância, nós tivemos a mesma educação, os mesmos afetos, nossos pais. Falando nisso, vamos aproveitar e mandar beijinho para papai e mamãe. Mamãe e papai, beijo. O que você acha que pode ter mudado? Porque por mais que a gente tenha tido a mesma educação, os afetos, tudo mais e tal, o que você acha que você é diferente de mim e por que você acha dessas diferenças? Tá, Além de eu ser mais bonita e você ainda conviver com isso. É duro. O que eu vejo sendo muito interessante a gente comentar que, lógico, nós temos rostos parecidos e somos gêmeas, mas temos identidades diferentes, né? Pensamentos diferentes também. O que nós temos de diferença vem agregar a nossa trajetória, e isso é muito bacana. Mas é legal dizer que nós temos intenções parecidas, né? E isso vem nos completar, e é o que eu mais gosto. A intenção nossa é muito unificada, é muito parceiro mesmo, assim. Mas somos diferentes, sim, e eu acho que isso é muito positivo, eu gosto. E busco algumas diferenças que eu tenho em relação a dúvidas, escolhas, com base nessa amizade que nós temos, que ela é muito forte e muito respeitosa. Gosto desse sentido, porque você é coletiva, né? Então, a gente vai trabalhando junto em algo que pode ser melhorado em mim e como pode ser melhorado em você. Então, somos diferentes, porém, temos as mesmas intenções. E quando você fala isso, por a gente também ter vindo de uma família de mulheres fortes, isso trouxe muito forte na gente, tatuado mesmo, essa força nossa, essa nossa determinação como mulher, no sentido de não ter dificuldade em realizar as coisas. E você também vê essa presença dessa questão que a gente acaba passando até mesmo para os nossos filhos, essa nossa força de ir fazer, realizar? Vejo, claro. Eu acho que tudo que até hoje que nós propomos a fazer foi desse intuito, que nós respiramos uma energia que, ao mesmo tempo que assusta, ela faz as pessoas se motivarem também, né? Então, é muito positivo isso. Eu gosto e preciso disso, né? Você gostaria de fazer alguma pergunta para mim? Quer alguma coisa expor aqui na nossa conversa? Não, eu não tenho nada que expor nesse sentido, por exemplo, que eu já fiz prova para você, que uma já passou pela outra. Gente, isso é verdade. Isso é muito verdade. Olha, se você conhece algum gêmeo e algum deles não tenha feito uma dessas, muita gente pergunta, vocês já trocaram de namorado? Não, gente, não, porque eu sempre tive bom gosto e a Francis era uma coisa assim que não ia rolar. Trocar, não ia. Mas essa questão de prova é verdade. Eu sempre estudei muito e a Francis Ney sempre teve esse lado mais assim tranquilo, mas ela prestava mais atenção nas aulas, mas não era tão dedicada com as tarefas de casa. Então,
além de estudar, eu fazia as tarefas, às vezes, dela, ou dava já prontas minhas, só para ela copiar, para ela não ficar sem estrelinha no caderno. O que acontecia, galera, é que as notas eu dela... sou mais visual e auditiva. Isso. Você é um outro estilo. E aí, as notas da Frances Ney sempre foram melhores do que as minhas. E eu não dava para entender. Então, teve um dia que ela trocou de lugar comigo para realizar minha prova. Mas nós esquecemos de trocar os brincos. Ou a gente trocou até os brincos. Não, trocou os brincos também, E claro a professora... que sim. É porque teve mais vezes. Essa vez foi a que o professor pegou a gente ou não? Não, ele comentou alguma coisa no sentido me perguntando perguntando se eu estava bem, como se assim, sua irmã está bem? É verdade. E conseguiu realizar eu a prova. Eu falei, sim, eu estou ótima. E nesse dia, eu também tirei uma nota boa. Porque foi ela que fez. Então, assim, essa união de gêmeos tem muitos lados divertidos, muitos lados, lados engraçados. E uma coisa que é muito comum de nós duas é essa leveza, essa comunicação das pessoas que nos conectam. Então, assim, quem conhece a gente, quem convive com a gente, sabe que é muito parecido, às vezes, a tom de voz, o jeito de falar, a espontaneidade. Então, a gente é mais do que gêmeo, eu acho, nesse sentido, não só de fisionomia, mas até de espiritualidade mesmo, né? Isso é verdade. É um ponto que a nossa união, a gente não precisa comunicar falando, basta um olhar, a gente tem isso. É muito bacana porque a gente consegue nos aproximar mesmo na distância geográfica, né? Verdade. A gente está muito unida nisso. Os nossos de sentir pensamentos. dor, eu também senti dor. Muita gente pergunta, você, quando ela sente uma dor, você também sente? Lógico que não é assim, eu bater nela e alguém bater nela e eu sentir dor. Não, não é isso. Mas, às vezes, ela tá, sei lá, com uma dor de cabeça na casa dela e eu também não estou muito bem na minha casa. Já aconteceu isso. Sim. Nas minhas gestações, eu tinha enjoo. E ela, nas gestações dela, não tinha enjoo, mas quando eu estava grávida, ela enjoava também. Sentia desejo de comer as coisas. Mas a nossa espiritualidade é muito forte no sentido de que a gente tem muito parecida, que a gente quer fazer diferença nas vidas das pessoas. Então, assim, a Frances Ney, ela tem essa espiritualidade muito aguçada. Então, ela é muito meu apoio nisso também. Uma pergunta para você. Como você desenvolve essa sua espiritualidade? Como você chegou ao ponto de ver como isso algo fundamental na sua vida? É algo fundamental, é algo necessário para mim no dia a dia, em qualquer tomada de decisão. A espiritualidade hoje, na minha vida, ela está presente para me nortear em relação a alguns questionamentos internos que eu faço e principalmente para me elevar a autoestima, pensamento. Então, é um trabalho constante. A espiritualidade é algo que eu desenvolvo, inclusive, no meu ambiente de trabalho, com as pessoas do qual eu também me relaciono, a família, as minhas filhas. Isso, para mim, é uma base segura, onde eu busco harmonia, onde eu coloco mais amor e eu tenho mais cuidado em relação a qualquer tomada de decisão. Como eu busco? Eu busco no sentido de ter um momento somente eu comigo mesma. Em algumas decisões importantes, eu prefiro, às vezes, ficar mais no meu individual, no meu íntimo, para buscar realmente aquele sinal que somente você, no seu pensamento, com a sua espiritualidade, vai lhe mostrar um caminho, sabe? E então eu sou tomada realmente com esse pensamento de espiritualidade. E como que a Frances Ney, como mãe da Valentina e da Bettina, como que você para e pensa e fala assim, como que elas me enxergam como figura de mãe, de mulher? Primeiramente, eu posso te dizer coisas que eu ouço constantemente, me sinto privilegiada por isso. Elas me acham encantadora, porque eu sou uma mãe que encanto. Então, eu sou uma mãe que coloco sempre sonhos, sempre mostro diariamente as conquistas realizadas. Eu sou uma mãe muito presente, então eu transformo a vida das minhas filhas numa realidade onde existe não só 2 pesos e uma medida, mas que existe tanto uma alegria quanto existe
importante também a determinação, o foco para conseguir aquilo, algo que elas necessitam, e poxa, eu consegui, vamos brindar, vamos se alegrar com isso. Eu sou uma mãe que está ali constantemente mostrando o valor de cada passo para conquistar o seu objetivo. Então, eu sou a mãe do encanto, e sou a mãe também que muitas vezes dá frustração, porque eu gosto de trabalhar com as frustrações delas, para que elas possam entender esse sentimento. Eu educo as meninas, as minhas filhas, para elas terem esse conhecimento de todo tipo de sentimento, para que elas não venham a ser analfabetas emocionais. Então, é importante lidar com a perda, com as frustrações do querer e não poder naquele momento, do realizar, do concretizar. Exemplo, escola. Estudou, tirou nota boa. Que alegria! Mas isso faz parte de um processo que estamos formando uma responsabilidade, né? Então, eu gosto de sempre detalhar os sentimentos para que elas não criem expectativas além do que é o real. Então, é uma mãe que é emocional, uma mãe participativa, que gosta de brincar literalmente de boneca, montar casinha, andar de bicicleta, fazer massinha, pintar. Adoro essas coisas, mas eu também sou muito mais comunicativa em relação a essa formação. E falando até de proteção, a gente sempre foi muito ligada uma na outra, Sim. nessa questão de acolhimento, de Fazemos cuidado. bastante troca. Bastante trocas, de um monte de coisa. Mas eu lembro especificamente quando os nossos pais viajavam de carro e a gente sempre tinha aquele cuidado de uma dormir com a outra, de proteger. Sim. A gente sempre teve essa ligação muito forte. Até hoje, né? Hoje em dia, mesmo cada uma Se com a chegou, sua vida, se se saímos. chegou, se já voltou. Esse elo é um elo mesmo de amor. São várias linguagens de amor que eu acho que a gente transmite mesmo quando a gente não fala isso verbalmente, Claro. mas é a essência, o cuidado, né? Então, qual que é a sua linguagem de amor, que eu gostaria de saber? A minha linguagem de amor para você, minha irmã? Para essa... Porque, assim, eu acredito que em algum momento da nossa vida a gente vai transformando a nossa linguagem de amor, né? Por exemplo, a Fran, antes de ser mãe, tinha uma linguagem de amor. Depois de ser mãe, se tornou uma outra linguagem de amor. Então, qual que é a sua linguagem de amor no agora? Minha linguagem de amor pro agora, pra minha vida, para esse meu momento que eu construindo aqui, até hoje eu me emocionei muito imaginando que você estaria aqui sendo a minha entrevistada, porque a gente brincava disso daqui em Sim. casa, né, com a escova de cabelo, uma entrevistando a outra. Olha como a gente já era visionária. A gente já falava de podcast lá em 1984, né? Porque nós somos... Não, 84 ainda é muito, né? acho que 1992. Isso, por aí. 84 já era uma bebezinha ainda. Eu sou péssima em contas, por isso que ela é mais inteligente, eu decidi ser mais bonita. Mas, enfim, falando nessa questão de amor desse momento que eu estou vivendo, é que eu vejo que nós temos muito de realmente não perder o foco daquilo que a gente quer. E pode ser que a gente mude no meio do caminho, mas a gente é muito entusiasta de viver a vida de modo muito intenso. E a gente não vê limite nas coisas. Então, quando eu idealizei esse projeto do podcast, foi exatamente uma coisa que eu já fui estudando, analisando possibilidades, empresas, e falei, eu vou fazer. E quando eu estou aqui materializando isso, realizando isso, e com você hoje como minha entrevistada, é muito emocionante, porque nós somos isso, nós somos essa essência de realizar as coisas mesmo. E eu vejo muito você quando coloca um objetivo, você vai e você faz. E a linguagem sua, então, do amor seria hoje ação. Dedicação. Dedicação e ação. Bacana. Então, a minha linguagem do amor hoje, no momento que eu estou passando, é o tempo, o valor do tempo, né? Então, se eu estou aqui hoje, é a prova do meu amor por você, porque existem várias coisas envolvidas. Então, tem o tempo que foi trocado ou foi priorizado. Então, esse é o meu momento. Antes de eu ser mãe, qual que era o meu valor do tempo? Qual que era o meu valor da linguagem do amor? Era o conhecimento, a doação, falar para a pessoa, querer realmente ou me afirmar em algum momento que eu estava fazendo. E hoje eu transformei essa linguagem e, para mim, a linguagem do amor mais importante no momento que eu estou vivendo é o tempo. Então, eu só coloco dentro dessas qualidades, o meu tempo tem uma qualidade imensurável. Uma coisa que é muito bacana, esse senso nosso de organização, de acolhimento, de cuidar da casa, dos nossos filhos.
Eu sei que você tem uma vida super agitada mesmo, com os horários rígidos, mas você não deixa de dar essa estrutura de cuidado, de comida, às vezes assim mesmo, quer fazer aquela comida especial para Valentina, para Betina. Isso é muito da nossa, vamos falar assim, do nosso ciclo familiar, né? O que a gente viveu com os nossos pais. Como que você enxerga isso hoje para você transmitir para a Valentina e para a Betina essa visão de mãe, de cuidado? É uma das minhas linguagens do amor também, né? Que é o servir. Eu gosto. E então, isso no trabalho, em casa, com a família, eu gosto muito de servir. Então, é uma das minhas mensagens do amor é essa. O fato de eu ser organizado, que deixa isso muito bem claro, embora a nossa família nos educou dessa maneira, é algo que, no decorrer de um processo, ele me facilita. Ele me deixa a vida um pouco mais organizada. Não que eu fale, sábado, domingo vai chegar, eu vou lá limpar a casa, que momento maravilhoso. Não, não é verdade. Na realidade, é para me ajudar no dia a dia. Eu tenho uma vida exatamente corrida, dedicada hoje 80% mais para o trabalho, então me facilita, porque eu consigo visualizar o que eu preciso comprar, o que realmente está organizado para eu poder sair um pouco mais rápido de casa. Então, isso me ajuda, mas vem para o lado positivo e não pelo fator de eu simplesmente amar 100%. Lógico, gosto de ver a casa arrumada, no seu devido lugar, casa do cheirinho, casa limpa, mas não é algo que eu falo, não, eu não vou viajar para poder limpar a casa, não. Eu vou pegar um gancho dessa questão da organização, que isso também nos facilitou muito quando nós decidimos ser sócias. Quando nós tínhamos só Madame Morena, tinha muito dessa questão de irmãs, de sócias, e a gente sempre soube validar o que aquela tinha de melhor no sentido. Então, a Francisney era a parte de compras, a parte de estudo de moda, e a minha era mais parte administrativa e organização. Então, até mesmo a gente reconhecer a qualidade e os defeitos, isso também nos facilitava demais. E a organização era uma coisa que nos unia, porque nós sempre fomos muito organizadas. Então, era uma coisa que não pegava. Uhum. Isso facilita, mas é essa junção. Eu gosto da organização para facilitar no dia a dia. Quando você falou da loja, me lembro de vários momentos importantes e como foi necessário, né, essa nossa organização para que a gente pudesse fazer uma fluidez nesse sentido. E também é bacana a gente falar da imagem em relação a isso, porque a gente usou muito a nosso favor para desenvolver a nossa marca, né? Foi um momento que o fato de termos o mesmo estilo, sermos irmãs, facilitou muito, porque tinha uma curiosidade das pessoas querendo realmente saber quem que era Gêmeas. E aí ia na nossa loja para isso. É bacana esse momento, foi muito bacana também, é bacana dividir com eles. Tem algum caso assim, específico que você acha que seria legal a gente dividir aqui com o pessoal que escuta o podcast da Fran Franceschi? Sim, eu vejo, você pode falar de quando a gente tocava campainha e saía correndo lá em Mococa, com os nossos primos de Mococa, Marcelo, Bruna, Dandan, Karen. Isso. São épocas assim maravilhosas. A época que meu pai tinha uma lanchonete Ponto Chique, que eu trabalhava eu sempre gostei de cozinhar, então eu ficava na parte de fazer as massas na cozinha. Pizzaiolo. E a Francesney no caixa. No caixa, ou às vezes no atendimento. Era um estabelecimento bem grande com os funcionários, mas a gente sempre estava lá atormentando os funcionários. Verdade. E querendo ajudar. Então, tinha horas que eu saía da cozinha, não sei por quê, e queria fazer pedido das mesas. Mas só que a Francesney já tinha passado e pegado os pedidos. E aí saía 2 pizzas para uma mesma mesa, que era somente um pedido. Exatamente. Outras coisas e outras coisas que, meu Deus do céu, não vamos contar para não estragar nossa imagem aqui. É um momento que eu vejo sendo bacana a gente falar e se compartilhar, quando realmente foi um momento de amadurecimento, porque viramos mães. Verdade. E aí uma acompanhou esse processo da outra. Eu fui mãe primeiro e ela acompanhou muito o meu processo de gestação. Eu descobri a minha gestação um pouco tardia, mas a Francine já tinha planos para ser mãe e foi ela que fez a escolha do nome, Valentina, a decoração toda no hospital foi a Francine que fez. Então, isso foi muito bacana, porque foi num momento tão assim
de descoberta, porque eu descobri minha Tudo gravidez novo. muito assim, de 5 para 6 meses. Então, ela foi me ajudando nisso e foi lindo. Então, acho bacana a gente dividir isso mesmo. Sim, legal. Porque o fato desse cuidado e desse amor é uma coisa que vem a confortar e tem muito a minha identidade também. Tem muito sentido de eu... é o que eu faria. Ah, então tá bom, é o que eu faria. Nossa, ela já pensou por isso e foi lá aquilo fazendo. que a gente fala. A gente tem os gostos, muito, apesar das nossas diferenças em algumas coisas, a gente tem um gosto muito parecido, porque é como se eu tivesse... se você precisasse decorar a minha casa, eu tenho os mesmos gostos. Nós temos essa mesma pegada. Roupa, principalmente, estilo de se vestir. A Francisney, às vezes, está num momento mais despojado ou mais profissional no estilo de se vestir, mas seria a mesma coisa se eu tivesse que me vestir nessas fases dela. A gente tem gostos muito similares. E o que você acha que da nossa vivência toda, até mesmo pelo estilo de educação, de tudo que nós passamos, o que você hoje, como hoje, com 40 anos, você faz um balanço do que a gente aprendeu lá atrás, o que a gente melhorou agora? Desde a nossa infância, acho que o fator decisivo para hoje eu te dar essa resposta foi a gente... os nossos pais nos permitiram ser crianças. Então, a gente brincou muito, né? Literalmente... Montando casinha da Barbie. Montando casinha da Barbie. Lembro da época que a gente morava naquela casa com um quintal grande, onde a gente explorava aquele quintal. Acho que se hoje a gente voltar para lá e ver aquele quintal, não era tão grande quanto... A gente tinha já uma casa. Sim. Era uma casinha lá nos fundos. Então, essa possibilidade do brincar e desenvolver nos traz para uma realidade muito segura, porque você tem uma visão mais aguçada das coisas, né? Então, o fato dos nossos pais nos permitirem ser crianças e poder aproveitar cada momento da nossa vida dentro de uma realidade que nós tínhamos na época. Verdade. E nunca foi nos escondido o que podia e não podia, o que era permitido, o que não era. Então, eu acredito que isso hoje é uma base segura para nós. E hoje a gente tenta também, com os nossos filhos, dar essa liberdade do brincar mesmo e não ficar tão voltado a videogame, a digital. Na nossa época não existia tanto isso de videogame, mas o fato da gente ter que criar brinquedos e brincar um momento para brincar foi muito importante. Então, lembro de momentos muito felizes, assim. Lembra a gente indo no banco e pegando vários salãozinhos, porque antigamente você fazia os depósitos nos envelopes, e a gente pegava um monte daquilo. Brincar de professora, brincar de casinha, ter essa... Eu lembro do nosso bebezinho, que a gente brincava com a nossa boneca, que foi muito pedida para os pais, e eles nos deram. Então, eu vejo que isso hoje, dentro da minha realidade, eu tenho memórias olfativas, memórias que me fazem assim... Isso é muito importante. Eu também sou essa pegada de deixar memórias para os meus filhos. Então, é o fato da gente poder ter desenvolvido isso. Eu vou fazer dois ganchos aqui bacanas, tá? Primeiro, só para fechar esse seu pensamento, a gente tem um amor tão grande e a mesma forma de educar os nossos filhos, que quando eles estão juntos é uma harmonia, uma sinergia muito grande, porque é a mesma base de educação e de afeto. Exatamente. E isso é muito importante, porque realmente é geração em geração, né, que a gente transporta isso. E a outra pergunta que eu vou te fazer, não sei se você está preparada para responder, fique à vontade se você não quiser responder. Sei. Você convive bem? Vai, faz. Você convive bem sabendo que o pai e a mãe me amam muito mais do que você? Bom, eu posso... Como que é? Não. Porque às vezes eu sou o pai ou sou a mãe, mas no meu caso... No caso são os dois. Os dois. Deve ser porque eu sou vizinha de porta deles. Então, como eles estão ali todo dia comigo... Não, você deve ser uma vizinha, meu Deus do céu. Eu sou a melhor vizinha que eles poderiam ter na vida.
Mas você lida bem com isso? Agora é verdade. Eu queria que você se sentisse à vontade de falar isso. Não, né? hoje eu percebo que tem assuntos que a mãe conversa melhor com você pelo fato de você... estar longe. Ou pelo fato de, por exemplo, você... Coisas assim, exemplo. Eu cozinho mais. Então, a mãe vai falar mais com você sobre cozinha. Né? Tem assuntos comida, que o pai... receita. Tem assuntos que não vai ser possível falar comigo porque é um outro momento. E com o olhar de hoje, você faria alguma coisa diferente quando nós éramos criança? Você mudaria alguma coisa lá do nosso passado? Se eu pudesse ser teletransportada, obviamente, com a maturidade de hoje, eu seria muito mais criança, né? Eu acredito que teve um momento da nossa vida que, obviamente, a gente não valoriza, né? Eu valorizaria mais o nosso avô, eu valorizaria mais a feira de quarta-feira. Comendo pastel e caldo de cana. Que nós saíamos da escola sabendo que toda quarta era uma saída pelo fundo da escola que dava em direção à rua, que era fechada pela feira de quarta-feira. Eu passaria mais tempo em momentos, assim, com a avó, que era aquele sol maravilhoso, eu não me esqueço, no quintal, onde a gente passava horas ali comendo e conversando e brincando. Então, eu aproveitaria e daria muito mais importância para aquele momento, que são momentos que me deixam muito felizes quando eu lembro. Qual foi um só, tá? Vamos tentar fazer um só. Alguma coisa, algum caso assim específico que a minha presença marcou na tua vida como irmã? O nascimento da Valentina estava presente, o nascimento da Betina. Não, um só. Então, o nascimento da Valentina. O nascimento das meninas, porque aí nós já tínhamos uma maturidade, já entendia muito bem o significado da presença, né? A presença importante que lhe traz segurança, afeto, e aí você vê esses momentos. Eu vejo esse momento sendo muito importante na minha vida. A sua presença, ela foi fundamental. E o que significa irmãos na sua vida? Essa relação de irmãos, esse significado de irmãos? É uma base segura para que você possa sempre ter uma pessoa que vai lhe dar estímulo, segurança, te trazer aquele abraço quente, aquele conforto, aquela palavra amiga. Eu vejo que, independente de você ter sangue, ser de sangue, o irmão, você hoje, na vida, você carrega pessoas que te fazem essa parceria também, né? Então, essa irmandade que a vida lhe proporciona, vejo sendo muito importante no dia a dia para a pessoa. E a gente já está quase encerrando já nosso podcast. A gente sempre faz uma pergunta, Ney, que é bem bacana, que é assim, entre tantas coisas que a Francis Ney já passou, aí a gente pode dizer assim, entre tantas coisas que nós duas, como irmãs, já passamos, qual que é a mensagem que a gente pode deixar para o nosso ouvinte aqui do podcast? Hoje, eu e a Francine temos algo muito em comum, que isso é imensurável, que, embora tenhamos as nossas diferenças, nós temos um denominador que é muito parecido. E esse denominador, ele nos aproxima, nos difere de qualquer coisa que possa nos distanciar. Então, embora às vezes eu não compactue com a ideia que ela tenha no momento, ou não esteja preparada, eu respeito. Então, esse dominador nosso é muito parecido e vem sempre a somar, e a cada tempo que passa, a maturidade, a gente vai ganhando um respeito, uma verdade e uma admiração uma pela outra que é genuíno. Então, eu deixaria para os irmãos e para as irmandades que esse denominador ele é decisivo no caminhar. Gente, e para terminar aqui o nosso episódio, que é mega especial, porque é irmãos, e foge um pouco da linha aqui do nosso podcast, eu vou fazer uma coisa aqui com você, que é um bate-bola, tá? Igual que a gente fazia quando tava com a escova de cabelo, assim, entrevistando uma outra. Vamos que vamos. Então vamos lá. Tô preparada. Ney, tá preparada? Vamos ver, eu não tinha preparado isso aqui, então é o que vai vir aqui, eu vou jogar. Ok. Tá? Um lugar. Minha casa. Se fosse para definir a Francis Ney em uma palavra. O agora. Fran, uma pessoa complexa. Uma comida. Arroz, feijão. Vinho ou água? Água. Uma cor. Lilás. Quente ou frio? Depende. Ney, eu tô encerrando com você. A gente já teve vários cortes aqui, de tanto que a gente já riu, já tanto achou engraçado, mas eu quero fechar fazendo
uma coisa aqui muito especial e de verdade deixar isso documentado, que eu amo você, eu te admiro, apesar de algumas diferenças nossas. Eu vejo sempre uma mulher brilhante, virtuosa, uma mãe espetacular, que eu fico muito orgulhosa em saber que nós tivemos isso da nossa mãe e que a gente pode passar isso para os nossos filhos. E você é a extensão desse amor, dessa união que a nossa família tem, com todos os nossos defeitos e qualidades. O que nos torna única é essa nossa verdade, essa nossa essência de sermos nós mesmas, independente de onde a gente esteja, a gente é isso. E muito obrigada por você fazer parte disso tudo, de estar aqui no podcast. O prazer é meu, tô feliz, admiro muito você, tô feliz por esse momento seu sendo uma podcast, tá? Pode contar sempre comigo, espero que vocês tenham gostado. E eu quero deixar um recadinho para você, que logicamente entre todas as particularidades que cada um vive, se você tem um irmão, valorize. Essa coisa de ficar brigado, essa coisa de estresse, gente, a gente não leva nada dessa vida. Valorize realmente quem você tem do lado e vive esse melhor momento curtindo o seu irmão. Um beijo grande para você e aproveitando para que você curta a nossa página no podcast, curta no YouTube, no Spotify, ajude-nos a crescer. Um beijo grande e até a próxima!